Graça e paz, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, né? Eu sou a missionária Eli Maria, estou aqui no campo missionário da cidade de Capuí, município do Ceará, Brasil, né? E estamos aqui para meditar um pouquinho, né, da Sagrada Escritura. Desde já eu quero agradecer a todos os novos inscritos, aos que têm enviado mensagem. Se eu demorar um pouco de responder é porque eu tenho ainda muita dificuldade em relação com essas tecnologias, né, o YouTube e tudo mais, mas eu respondo, viu? Também me ajude, sobretudo com oração, com doação também. O ministério que eu faço aqui, eu trabalho com missões integral, né? Hoje eu estou aqui na comunidade de Jardim Paraíso, nas últimas duas ruas que antecedem o lixão de Capuí. Ali tem algumas famílias carentes e eu trabalho ali. A gente entrega um sopão. Estamos fazendo 2 vezes por mês por conta das doações, que está muito difícil, né, conseguir doação. Mas enfim, Deus está na frente e a gente só faz o que a gente pode, né? Curta o canal, compartilhe, comente, peça oração. Nós estaremos juntos, uns orando pelos outros. No último vídeo eu falei um pouco sobre a biografia de João, né, o Batista. Falei sobre os essênios, né? E ficou um pouquinho assim vago. Eu queria só concluir sobre os essênios, né? Eles eram da comunidade judaica, né? Eles viviam ali em Jerusalém, na Judéia. Porém, eles, como é que se diz? Resolveram se isolar por conta da corrupção que estava havendo no sistema político, político não, religioso, né? Estava havendo no sistema religioso, porque tem um sistema político e tem um sistema religioso, né? E eles eram de encontro, porque eles eram um ensímio estudioso da Torá. Eles estudavam, a Torá onde está o Pentateuco, eram enrolos, né? Não é como Bíblia, né? Com a Bíblia que nós temos. Os livros históricos antigos, como Isaías, enfim. E eles tinham uma biblioteca muito vasta, né? Tanto que depois que eles foram dizimados, encontraram alguns pergaminhos, né? No Mar Morto, encontraram, foi da biblioteca, né, dos essênios, alguns manuscritos, como Isaías 53, vieram deles. Então, eles eram muito fiel às escrituras e batia de encontro como a ideologia espiritual que eles viviam, o que eles estavam vendo no templo. Tanto que a gente tem algum respaldo nesse sentido da corrupção no templo. Lembra que um dia Jesus pegou uma sorrá e entrou dentro do templo e defragou aquele comércio que estava dentro do templo, né? Virando as bancadas, né? Mandando a sorrá para cima, que é um chicote, se eu não me engano, com sete linhas, né? E então os religiosos, a liderança chegou, se assustou com aquilo, né? E ele, com toda a autoridade, disse: não já foi dito que a casa do meu pai, ela não pode ser feita casa de comércio, mas é a casa de oração. Então daí você vê que tinha uma corrupção. E também a gente tem prova que quando João começou o ministério dele, ele foi investigado pela liderança. Ele foi investigado
né? Mandaram o sacerdote, mandaram levitas, e foi na lata, né? Atrás de João, perguntando: quem és tu? Por que tu batiza? Tu és Elias? Tu és o Messias, né? E também a gente vê quando eles se levantaram contra Jesus, né? Porque foram enfrentar diversas vezes, eles confrontaram Jesus. Em que nome tu cura? E tu pode curar no sábado? Em que autoridade tu faz isso? Várias vezes eles questionaram. Por que questionaram? Por que perseguiram? Porque havia corrupção no sistema religioso. Então, esses essênios, eles se retiraram e foram para o deserto, né? Eles viviam mais ou menos ali no norte, ali do Mar Morto. Eles viviam. E eles tinham uma vida assim, que eles praticavam a empatia. Eles viviam simples, eles produziam seus próprios alimentos, os vestiários deles eram o mais simples possível, eles eram dedicados, né, à palavra de Deus, e cada comunidade essênica tinha a sinagoga. A sinagoga é um templo. E naquela sinagoga, não só era para reunir e estudar a Torá, coisa e tal, não. Era para também praticar a obra social lá. Ali eles se alimentavam, ali eles tinham tudo em comum. Lembra como foi fundada a Igreja de Jesus, lá em Atos, e eles tinham tudo em comum. Por quê? Porque João, o Batista, e provavelmente Jesus, aprendeu lá atrás, no deserto, com os essênicos. É muito bom a gente estudar a Bíblia para quando a gente for ministrar, não falar um bocado de abobrinha, né? Então, eu vi muita gente falando de João no deserto, de coisa e tal, mas João foi criado no deserto, né? Com os essênicos. Flávio José conta isso, porque investigações, como eu disse, né? Achados de manuscritos, né? E ali ele achou muita coisa, que os essênicos, eles eram celibatados, não tinha vida sexual, muitos dos essênicos não tinham. Eles tinham tudo em comum. Eles praticavam, eles praticavam a empatia, eles sentiam a necessidade do próximo, ele pregava o reino. A literatura essênica era muito apocalíptica, eles, né? Então eles eram voltados a ser fiel a Deus, e eles têm aquela visão, né, que tudo aqui nessa vida ela é passageira, entendeu? Então eles investiam mais no reino, na parte espiritual, de que na parte material. Quando você vai ver na infância de Jesus, a gente só encontra falando de Jesus ali no nascimento. Do nascimento até 12 anos de idade, ninguém sabe. Encontra ali aos 12 anos, quando eles se perdem do pai, dos seus pais, e os seus pais encontram ele no meio dos doutores da lei, que era no meio dos estudiosos, dos escribas, dos fariseus, né? E ele ali dando uma aula. E depois dos 12 anos até os 30 anos, ninguém mais viu falar de Jesus. Então, uma linha de estudiosos fala que também eles tiveram alguma influência no deserto. Os pais dele, José e Maria, estavam no deserto com aquele menino. É tanto que fala que ele foi para o deserto, que passou 40 dias, 40 noites sendo tentado, né, ali em jejum. E o mais certo é que João o Batista, ele foi criado, os pais dele, a mãe dele, os pais, eles foram conviver no deserto com os essênicos, porque ele teve grande influência. Como é que sabemos isso?
a maneira de vida que ele vivia, o estilo de vida, que é um estilo de vida simples, né? Sem gastos, a maneira dele se vestir, a maneira dele se alimentar, os essênicos também, eles tinham esse cuidado todo. Mas o que é que tem a ver isso na vida espiritual isso? Se a gente conjecturar para os dias de hoje, tem muito a ver. Em vez da gente focar a nossa visão em coisas que vai perecer, vamos focar a nossa visão para as coisas espirituais do céu. Lembra o que eu falei da última vez? Quando Jesus falou que João não teve homem igual ao João e nem haverá. Por quê? Porque foi também um nível de obediência. Jesus falou que não houve e não haverá homem como João o Batista. Foi Jesus que falou isso. Vamos ver aqui, em Lucas 7, 28. Lucas 7, 28, vocês vão anotando. Sete e 28. Pois eu vos digo, Jesus disse, entre os homens nascidos de mulher, não há nenhum mais do que João, mas aquele que é menor no reino. Deixa eu ver aqui. Espera aí, irmão, só um pouquinho, que eu peguei aqui essa tradução e ela está incompleta. Lucas 7, versículo 28. Vamos ver. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Aí se você fizer uma análise aqui, aí você vai ver, João nunca se exaltou. João, ele não tinha tempo para estar se autopromovendo. Ele sabia qual era a tônica da sua pregação, da sua mensagem. Ele sabia qual era a sua missão. Ele era o arauto de Deus, dos céus. Ele era que ia abrir os caminhos para Jesus vir. Então ele não tinha tempo, porque quem tem consciência da sua missão não tem tempo a perder com besteira, né? Às vezes as pessoas podem até nos elogiar, que trabalho bonito, mas a gente vai sempre canalizando para Deus. Então ele tinha essa consciência da sua missão, do seu chamado, João, e a sua mensagem era uma mensagem incisiva, voltada para a santidade, para ao arrependimento, sobretudo, começando com a liderança. Quando ele disse, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ele estava se referindo à liderança, porque os essênios tinham deixado o templo em Jerusalém, eles eram muito fiéis a Deus por causa da corrupção, e João foi o arauto para levar a santidade, o arrependimento e o mergulho na água para o batismo com arrependimento. E Jesus, ele disse, eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João. Ele estava falando sobre profeta. Não houve, porque não foi simplesmente a pessoa de João, mas o tamanho da obediência, como falei,
E a missão, ele ia na frente, a voz que clamava no deserto, endireitai as vossas veredas. E depois ele disse, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Porque aqui Jesus estava dando o exemplo que não tem maior nem menor. O grande vai ser o menor, porque menor em quê? Em humildade. Em humildade. E quando você fala menor em humildade, abre um leque de possibilidades, fruto do Espírito, né? Amor ao próximo como a ti mesmo, amor a Deus sobre todas as coisas, né? E levando a palavra de Deus, que transforma a vida, cumprindo o ID. Então abre um leque para muitas coisas, não é isso? Agora vamos ver aqui ainda nos essênios. Eles tinham tudo em comum. Então o que aconteceu? A destruição deles foi juntamente com a queda de Jerusalém e a destruição do templo. Os que estavam ali, né, em Jerusalém, em Judeia, e o Roma foi atrás dos essênios até no deserto, certo? Então é isso que eu queria dizer. No primeiro, segundo século foi que os essênios eles foram destruídos. No primeiro foi no segundo século, né? E o nome essênio significa no aramaico, se eu não me engano, aquele que cura, né? Então, trazendo para nós, né, conjecturando para nós, quanto mais a gente viver uma vida com simplicidade, né, a gente vai se aproximando mais de Deus. Jesus, ele disse assim, quem tiver, vê o seu irmão nu, o seu irmão com fome, Jesus foi que falou tudo isso. Vamos ver aqui em Tiago 2, versículo 16. Abra aí na sua Bíblia. Tiago 2, versículo 26. Ou é 16? É 16. Então devemos seguir o exemplo, conjecturando, né? Ainda não é. O Senhor Jesus, ele falou, quem tiver fome, quem tiver necessidade de vestir, quem estiver nu, vista. Jesus falou essas coisas. Por quê? Porque ele tinha aprendido também em Mateus 25, 35. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Então o Senhor Jesus, ele fala aqui da necessidade do próximo, né? Aqui é que entra a empatia, é você sentir a dor do próximo, a necessidade. Olha, irmãos, se eu disser aqui a vocês, está tão difícil a gente conseguir doações, até no meio cristão mesmo, está muito difícil, no meio cristão, muito difícil. A gente pede doação ali, pede doação aqui, vai para ali, rebola para ali, e assim, é muito complicado, né? E fica de um jeito que a gente se desanima. Irmão, a gente não vai levar nada dessa vida.
Na hora que o nosso espírito, a nossa alma se descola desse invólucro que é a carne, que tem tanta gente que gasta tanto, com plástica, com creme, fortunas. Eu não tenho nada a ver, eu não estou censurando não. Mas faz tão pouco pelo próximo, tão pouco pelos necessitados, né? E quando você vai ver o Senhor Jesus, Ele no meio desse povo, o Senhor Jesus no meio desse povo, 45 no versículo, no capítulo que eu disse, 25, 45. E ele responderá, digo a verdade, o que vocês deixar de fazer algum desses mais pequenino também, a mim deixará de fazê-lo. Irmãos, eu não estou começando hoje nesses trabalhos não, né? Porque quando eu tive em 2005, lá em Belo Horizonte, que eu fui para um congresso, e lá foi muito falado sobre missão integral. E lá eu absorvi o que era necessário. A missão integral, ela é uma missão holística, que vê o indivíduo como um todo. O indivíduo não só é espiritual, não. Ele é matéria, ele tem intestino, ele tem estômago. Ele precisa se vestir, ele precisa de comer. E a evangelização, o ID de Marcos 16, né? Vamos lá. Ide pregai o evangelho. Marcos 16, 15. O Senhor, Ele dá essa ordenança. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quando você vai fazer uma análise mais profunda sobre o ID imperativo não só é pegar uma caixa de som, pegar um microfone, meio mundo de panfleto e pregar numa comunidade pobre, numa esquina, e você não fazer nada. O ID começa você se envolvendo no meio do povo, né? Que eu chamo a teologia do suor. E Jesus, quando você vai ver, Jesus estava no meio do povo, envolvidíssimo. E a gente tem que ser imitador de Jesus. Jesus disse, ide fazei discípulo. Jesus disse, é aonde? Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. O ir de pregar é uma coisa. E o ir de fazer discípulo é convivência. É você estar ali com o próximo, sentindo a dor. A gente escuta tanta coisa, irmã. Tem tanta gente sofrendo nessa hora. Tem gente aonde eu entreguei a sopa que não tinha nem um almoço. Às vezes faz 2 refeições. Tem lugar que só faz uma refeição. Tem lugar que não tem nem a refeição. Então, quando ele diz ir de fazer discípulo, o discipulado é diferente. Não é troco de mágica, não. Você está ali se envolvendo com eles, trocando ideia, escutando. E depois de escutar, você, para cada necessidade, você vai ministrando a palavra. Lembra não? Lembra não quando Jesus estava no meio ali discipulando? A escola apostólica, seus discípulos, lembra não? Quando eles faziam suas perguntas, seus questionamentos, e Jesus falou aos discípulos, quando vai ser o fim dos tempos? Aí a necessidade ali era de quê? Falar, era uma necessidade escatológica. Era uma necessidade escatológica. Onde é que está isso? 24 de Mateus. Então Jesus já tinha comido com eles, se alimentado, bebido água, dormido. E o Senhor Jesus saiu do templo e quando caminhava a seus discípulos, 24 de Mateus, aproximou-se dele para lhe mostrar a construção do templo. Jesus mostrar a construção do templo. Jesus não ligou
Porque Jesus não liga para pedra nem tijolo. Esses templos monumental, suntuoso, Jesus não liga, Jesus liga para pessoas. Pessoas, entendeu? Aí no 2 ele disse, vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Jesus já estava no discipulado dele, com os discípulos dele, ele já estava dando uma palavra escatológica da destruição de Jerusalém nos anos 70, depois dele. E aí ele diz no 4, Jesus respondeu, cuidado que ninguém vos engane. E isso é um discipulado. Então um discipulado não dá nas carreiras, vamos dar uma sopa, vamos fazer isso. Não, é você viver lá, é você ir. E era isso que os essênios faziam. Outra coisa, né? Outro discipulado. Quando os discípulos perguntam, Senhor, quem herdará o reino dos céus? Jesus, ele vai e responde aos discípulos. Vamos ver onde é que está escrito? Vamos ver. Esteja com sua Bíblia aberta. Daniel 7, não, eu quero falar de Jesus falando. Aí Jesus, quem herdará o reino dos céus? Aí a gente vê aqui em Marcos 9, 33 a 37, Lucas 9, 46 e 48, Lucas 17, 1, Mateus 18, 1. Naquele momento, os discípulos perguntaram a Jesus qual deles seria o mais importante no reino dos céus. E no 2, Jesus chamando uma criancinha, colocou-o no meio deles e disse, é realmente como vos digo, se não mudares totalmente a direção das vossas vidas e não se tornar como uma criança, jamais entrarão no reino dos céus. Então aqui está vendo, foi outro tema do discipulado. Jesus, quem vai? A gente vai entrar no reino do céu? Como é? Jesus falou, qual foi o tema? A humildade. Então se eu estou numa comunidade que ela tem uma grande influência com drogas, né? Então eu vou tratar o discipulado naquele tema, daquela necessidade, porque há caminhos para o homem que parece bom. Vamos ver onde é que está escrito? Vamos ver, abra aí sua Bíblia, em Provérbios 14, 12. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Aí eu já vou falar com ele sobre o caminho. Aqui está em Provérbio. Mas quem é o caminho, né, Jesus? Então a gente já fala o caminho da morte, o caminho da vida, o caminho que a gente pode dar meia volta, né? Isso é o discipulado. Então, meus queridos irmãos, voltamos para o evangelho puro e genuíno e simples. Deus ama quem estuda a palavra dele. Ele ama quem faz seminário teológico, um bom seminário, desde que seja cristão, né? Ele ama quem estuda. Agora também ele ama mais quem pratica. Vamos ver aqui para encerrar. Jesus em Apocalipse, bem-aventurado que ouve, bem-aventurado que guarda. Vamos ver onde está escrito. Apocalipse 1:3. A bem-aventurança. Bem-aventurado é mais que feliz. Bem-aventurados que lê, bem como
Bem-aventurados que ouvem a palavra desta profecia e obedecem às orientações que nela está escrito, porquanto o tempo desses eventos estão às portas. Entendeu? Então, é bem-aventurado quem pratica. Vamos praticar. Vamos estar ajudando as pessoas. Dessa vida, irmão, a gente não leva nada. Nada, nada. Nu a gente veio, nu a gente vai voltar. O que levamos é as boas obras. O Senhor Jesus disse que vai dar galardão a quem tem boas obras. As boas obras não salvam. Eu gosto, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Vamos ver, em Apocalipse 22, 12 diz: eis que venho sem demora e trago comigo o meu galardão, que é presente. Quem tem para premiar a cada um segundo as suas obras. Amém? Então nos ajude a realizar a missão integral. Peço muitas orações de vocês. Eu estou com minha imunidade muito baixa, estou tossindo muito, dormindo muito ruim de noite. E eu preciso da minha saúde. Essa semana eu não fui para as comunidades, porque não adianta eu sair doente, né? Eu tenho que sair boa para ajudar as pessoas. Então, que Deus abençoe vocês e não deixe de dar o seu like, ajudar nessa caminhada. Fiquem na paz do Senhor. Amém? Um beijo no coração de vocês.